E o primeiro episódio de House of the Dragon já começa ali com o Cregan Stark narrando a história como sendo ali um narrador onisciente, até certo momento, né? Começa ali mostrando ele na muralha, juntamente com o Jacaerys. Lembrando que no episódio passado, né, da última temporada, o Jacaerys havia ido para recrutar ali, conquistar o apoio dos Arryn e depois ali para a região de Winterfell conquistar o apoio dos Starks. Então a gente já começa vendo aí o Cregan Stark e o Jacaerys conversando. Curiosidades. No livro, relata que eles tiveram uma amizade muito forte. A idade dos dois é ali próxima, como a gente já havia dito no vídeo anterior. Eles têm mais ou menos a mesma idade. E nos livros, inclusive o Bobo da Corte Cogumelo, relata que supostamente o Jacaerys teria se relacionado com uma menina lá, a plebeia, quem sabe até tido um filho com ela. Claro que isso são só as especulações do Bobo da Corte Cogumelo, mas é um dos relatos do livro. É interessante notar que o Cregan Stark faz referência a uma certa excursão alguns anos atrás, onde a rainha Alysanne ela tentou passar com seu dragão, lembrando que o dragão dela é o Asa Prata, ela tentou passar para o lado de lá da muralha com o dragão e o dragão recusou, fazendo ali referência àquele mistério que a gente tem com o lado de lá da muralha, onde está ali em Game of Thrones a gente tem o Rei da Noite, né? Então o dragão, ela tenta passar umas 3 vezes e as 3 vezes o dragão recua, ele se recusa a passar para o lado de lá da muralha. Mas fica por aí mesmo, não revela o que tem do outro lado, somente o dragão se recusa. Outra curiosidade, que o Cregan Stark oferece para o Jacaerys enviar ali os Barbas Brancas, ou seja, os homens de idade mais avançada. Por sua vez, o Jacaerys responde para ele que a rainha receberia com o maior prazer. Lá nas histórias de Fogo e Sangue, nos revela que quando vinha o inverno em Winterfell, o próprio povo eles se organizavam, onde os mais velhos saíam da casa e marchavam inverno adentro, a fim literalmente de morrer. Isso para poupar alimento para sua família, para seus filhos, para seus netos, para aqueles que teriam mais chances de sobreviver à nevasca. Então, aqueles que eram doentes, já tinham idade avançada, ou até mesmo aqueles que não tinham família, eles se sacrificavam, se jogavam o inverno adentro para morrer e poupar alimento para os seus familiares, os seus amigos ou para a juventude, mantendo assim o povo do norte vivo. Então são esses soldados que seriam enviados para ajudar Rhaenyra. Lembrando que isso a gente vai ver mais lá na frente, logo no finalzinho da guerra, esses soldados chegam lá, como eu havia dito no vídeo passado. Corlys Velaryon e Aelin Velaryon, supostamente Aelin Velaryon. Aquele homem que aparece ali conversando com o Corlys, e o Corlys pergunta: "Ei, foi você que me tirou da água, que salvou minha vida?" O Corlys meio que agradece a ele, e ele demonstra ser um homem muito devoto, que respeita muito o Corlys Velaryon. Nos livros, nos traz a informação de que aquele homem, na verdade, seria filho do próprio Corlys. Isso mesmo, um filho bastardo, que vem a ser revelado, ele vem a assumir esse filho bastardo somente depois que a rainha, ou melhor, que a princesa Rhaenys vem a morrer. Então, até o momento, ele sabe que é filho dele, mas ele não assume aquele filho. Se você reassistir essa cena, você vai perceber que tem um pouquinho de drama ali. Você percebe que o Corlys Velaryon tem um sentimento por aquele homem que, na verdade, é um filho bastardo. E a gente tem ali o romance entre Alicent Hightower e o Criston Cole. No livro não tem nada disso, mas na série ficou interessante. O Criston ele troca ali o amor que ele tinha pela Rhaenyra, agora ele tem pela Alicent, então ele realmente trocou de lado totalmente. É interessante observar quando você reassiste esse mesmo episódio que quando eles saem do quarto rumo àquela reunião do Pequeno Conselho, eles passam por o caçador de rato, que mais tarde a gente conhece ele como Queijo, ou seja, aquele homem já estava ali. E outra curiosidade, aquela vai ser a última vez que a Alicent Hightower vai ver o neto dela, Jaehaerys. E também provavelmente a última vez que o próprio Aegon vai ver o seu filho, Jaehaerys, demonstrando ali que ele tem muito interesse pelo reino e já de deixar o seu filho preparado para sucedê-lo quando chegar o dia. Interessante observar que no início, o Aegon ele não queria ser rei, ele não queria nem saber disso. Mas quando o povo começa a gritar o nome dele ali durante a coroação, ele levanta a espada demonstrando que ele estava gostando sim, ele começou a pegar gosto pela coisa.
no pequeno conselho, ele já está ali empolgado sendo rei, coloca o filho dele para aprender, para estar ali participando das reuniões. E mais tarde ele vai ter aquela audiência com o povo, onde você percebe que ele simpatiza com o povo, ele gosta de ser amado pelo povo e ele quer ajudar o povo. Porém, ele não entende nada de reino, não entende nada de política, ele não sabe que ele não deve sair gastando à torta e à direita os recursos do reino. Onde o avô dele, Otto Hightower, vai ali e repreende. Não, se vier a guerra mesmo, a gente vai precisar dessas ovelhas, então você não pode estar fazendo dessa forma, tem que ter um certo cuidado. E enquanto o próprio rei Aegon não está muito interessado em estudar política, estudar a guerra a fundo, ele quer simplesmente ser adorado como rei. Mas, por outro lado, o seu irmão Aemond está preocupado com a guerra. Ele quer fazer guerra, ele está estudando, ele está preparando, ele está ali com o mapa, juntamente com o Criston Cole, planejando ali um plano de ataque para tomar as Riverlands, né, próximo ali de onde fica o castelo de Harrenhal, que é onde o Daemon já se adiantou e já está chegando lá. A gente tem aí muito bem retratado o luto da Rhaenyra, onde ela vai em busca dos restos mortais, de alguma prova, algo concreto para ela ver com os próprios olhos que o filho dela de fato morreu. Porque ela foi informada apenas por um corvo, mas ela não viu o corpo, não viu nada que demonstrasse para ela que aquilo era verdade, que não era uma informação falsa e que fizesse ela aceitar o luto. Quando ela finalmente aceita, encontra os restos ali do dragão e a roupa de seu filho, ela volta e ela pede ali a cabeça do Aemond, que é no caso seu irmão, como vingança. E daí a gente faz a ligação com Sangue e Queijo dentro da série. Nos livros não é bem dessa forma, a ligação não é desse jeito, mas ficou interessante. Ela volta do luto, pede a cabeça do Aemond e o Daemon, que é seu marido, vai trabalhar em prol disso. Ele vai buscar ali alguma forma, algum meio de conseguir trazer a cabeça do Aemond para sua esposa. Porém, o Sangue e Queijo fazem uma confusão danada, erram o quarto e acabam por chegar no quarto da princesa, ou melhor, da rainha Rhaelena, onde ela está com seus 2 filhos. Mas aí algumas curiosidades. No livro, eles não vão atrás da cabeça do Aemond, eles vão atrás da cabeça realmente de um dos filhos do Aegon. A vingança é direcionada ao Aegon e não ao Aemond. Outro detalhe é que eles vão direto ao quarto. O Queijo não se confunde coisa nenhuma, ele sabe aonde está indo. Na série ele fica confuso, erra e acaba chegando no quarto da Rhaelena. Outro ponto é que nos livros a Rhaelena ela está com seus 3 filhos. Ali na série ela está apenas com 2, apenas os 2 gêmeos. E meio que não chega a demonstrar que existe o Baelor. Ele fica meio que omitido na história, assim como o Daeron Targaryen, que é o 4º filho ali da Alicent com o rei Viserys. Sim, o Aegon tem um outro irmão chamado Daemon. Esse está em Vila Velha, ele está estudando ali na Cidadela, ele está se preparando e mais à frente na história ele vai ter sua relevância. Sangue e Queijo faz uma confusão, eu vou estar deixando na tela para vocês irem lendo enquanto eu falo, para vocês verem como aconteceu a história no livro, que tem algumas nuances diferentes. Então vamos lá. Na série a gente observa que a Helena, eles colocaram como se a personagem tivesse algum traço de autismo. Então ela não demonstra tantas emoções quanto no livro. Ela é bem mais, não seria fria, mas é como se ela ignorasse alguma coisa que acontece. Não é minha área, não entendo nada a fundo de autismo, mas eu tive a impressão que eles tentaram retratar talvez uma pessoa com algum tipo de autismo. Onde ela não fica desesperada, né, pelo seu filho. É claro que ela sente, ela está desesperada, mas ela não demonstra, ela não põe isso para fora, fica algo mais oculto. Então ela não implora, ela não se desespera ali visualmente pedindo que eles matem ela em vez dos filhos. E também não tem o Baelor na história, é somente os 2 gêmeos, então eles resumem a história dessa forma. Tá aí na tela para vocês o trecho do livro de como aconteceu. Assim, nos livros, gente, é bem mais interessante. Pelo menos essa cena ela é muito mais interessante e muito mais complexa do que foi na série. Eu não gostei muito de como eles retrataram isso na série. Não ficou de todo ruim, mas nos livros é mais interessante. Gente, esse foi o primeiro episódio. Próximo final de semana vem o segundo. Eu vou estar trazendo para vocês aí o que a gente pode esperar do segundo episódio. Fica ligado nesse canal, conto com seu like, sua inscrição e até a próxima.